queridos, nós vamos iniciar uma nova série. Minha vida, uma escolha. O que você está vivendo hoje, queridos, o que você está vivendo hoje foi por causa das suas escolhas há anos atrás. Sejam boas ou ruins, essa é uma verdade. Essa é uma máxima. Não tem como nós vivermos coisa diferente. Uma coisa que que a gente sempre fala, não tem como você plantar milho e colher abóbora. Não existe. Não existe, queridos. Não existe ciência que faça isso. Por quê? Porque não é real, não é verdadeiro. Mas nós precisamos, queridos, nós precisamos realmente fazer escolhas corretas. As nossas escolhas. Quais são as escolhas que você tem feito na sua vida? Quais são as escolhas que você está fazendo hoje? Quais são as escolhas que você está planejando fazer amanhã? Ou posso sair do culto que hoje? Quais são as tuas escolhas? Lembre-se disso, que todas elas terão consequências, boas ou ruins, na nossa vida. Depende da escolha que nós fizermos. Então, o texto base desta série de mensagens, queridos, vai ser Atos, capítulo 4, versículo 12. Poucas vezes acontece isso na minha vida, mas eu achei interessante, porque eu estava lendo outra coisa, vendo outra coisa, e esse texto, eu já ouvi muito isso, né? Esse texto como que saltou, né? E eu vi esse texto na minha Bíblia, e eu falei, sim, é esse texto, é isso. Atos capítulo 4, versículo 12, e ele diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia! Glória a Deus! Só há um Salvador. Mas antes de nós falarmos desse texto bíblico, eu quero trazer um breve panorama do que estava acontecendo naquele momento. Champlin, ele fala o seguinte, está aí na tela para você ler comigo. O livro de Atos é a continuação do esforço literário, histórico-doutrinário, apologético que Lucas enviou a fim de explicar a vida e a significação do ministério de Jesus, o Cristo. Como seus propósitos, a sua vida e as suas atividades foram continuadas por meio do Espírito Santo nas pessoas dos apóstolos do Senhor Jesus e depois através de seus convertidos na igreja cristã primitiva. Champlin está dizendo que Lucas traz um histórico completo e mostra aquilo que Jesus Cristo fez e o que aconteceu através dos discípulos, apóstolos de Jesus, e o que está acontecendo hoje através da igreja, que somos nós. É a continuação do livro de Atos. E é importante, querido, que você estude Atos. Vou falar novamente lá na frente isso. É importante que você, se você perdeu a oportunidade de estudar Atos, estude agora. Pegue capítulo por capítulo, versículo por versículo, estude, porque conta a história da igreja com clareza. E aqui nós observamos, queridos, que não existe coisa mais incrível, mais fascinante do que o cristianismo, porque Cristo é o centro, Cristo é a pessoa mais importante, ou seja, Cristo é a pessoa importante, somente Ele. Ele é a figura central do cristianismo. Somente Jesus. E nós não podemos negar, queridos, que a história da expansão dessa verdade a respeito de Jesus Cristo, ela é maravilhosa, ela é fascinante, ela é interessante. Talvez você fale assim, mas eu não entendo. Por que é isso? Como que é assim fascinante? Você precisa se envolver com ela.
Você precisa estudar. Talvez você não entendeu ainda, porque você apenas leu a Bíblia como um livro qualquer. E a Bíblia foi escrita para nós estudarmos. E nós podemos encontrar, queridos, essas histórias registradas aqui em Atos. São 28 capítulos. Nós estamos no 29º agora, capítulo de Atos. Não precisa abrir que não tem, tá, gente? O 29º é a igreja vivendo agora, é a continuação. Jesus, os discípulos, os apóstolos e a igreja. Nós, queridos, fazemos parte disso. Nós fazemos parte do que Jesus Cristo implantou. Então, queridos, aqui você vai encontrar escritos fabulosos, maravilhosos. Então, quando você for estudar a Bíblia, o livro de Atos, abra o seu coração e fala: Senhor, eu quero que o Senhor ministre na minha vida, que o Senhor transforme o meu coração. Eu quero ver essas coisas maravilhosas que estão escritas aqui em Atos. E, queridos, depois, a gente pode observar que depois Lucas escreve Lucas, e Atos é uma continuação do livro de Lucas, né? Pedro escreve Lucas e Atos, e nós vemos essa continuação Lucas escreve Lucas e Atos, né? E nós vemos essa continuação, né, da escrita, e os outros textos vêm acompanhando isso. E olha só o que pastor Baxter, ele fala: pena alguma, para que os mais novos aí, pena é a caneta de antigamente, tá? A primeira caneta existente era em pena. Então, pena alguma jamais escreveu um registro mais irresistível. Se esses acontecimentos memoráveis não provocarem a imaginação e nem despertarem as emoções de qualquer leitor realmente interessado, nenhum outro fará. Querido, se você estiver lendo o livro de Atos ou a Bíblia, e nenhum relato desse te despertar alguma coisa que te seja interessante, queridos, não tem nenhum outro livro existente na face da terra que o fará. Porque a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é poder, a Bíblia Sagrada é poder de Deus, e é ela que transforma, ela que sabe, que nos liberta. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos considerar, queridos, que o livro de Atos, ele é um pano de fundo histórico sobre o que nós podemos compreender sobre os escritos posteriores. As epístolas, principalmente as paulinas. Então é o pano de fundo, ele vem preparando e mostrando como que a igreja vai agir. Aqui nós observamos a primeira perseguição da igreja. Aqui nasce a primeira perseguição, começa a irromper, e o padrão é único. Quem que faz? Os líderes religiosos. São eles que se levantam contra a igreja de Jesus Cristo. Quem eram os religiosos? Os sacerdotes da época. Aqueles que deveriam estar protegendo as Escrituras, são os que estão prendendo os apóstolos de Jesus. E exceto João, todos os outros morreram de forma drástica. Eles tentaram matar João, mas não conseguiram. Tá? Então, queridos, nós somos essa igreja. Nós precisamos estudar a Bíblia. Estude o livro de Atos. Veja o que Jesus quer falar com você. Veja como que Ele quer transformar a sua vida, como que Ele quer que você seja um instrumento na mão dEle. E por isso, queridos, nós não podemos perder nenhuma oportunidade. Nenhuma oportunidade. Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas estão sofrendo muito. O sofrimento está estampado no rosto das pessoas. As pessoas estão clamando por socorro, queridos. E quantas pessoas já chegaram para você e contaram alguma coisa, e talvez você, sem sabedoria e sem discernimento, ao invés de mostrar o caminho, de mostrar a solução, de mostrar o caminho que é único, que é Jesus, você foi falar dos seus problemas.
Sabe quando uma pessoa vem contar alguma coisa para você, queridos, no mínimo, ela quer que você feche a boca e escute. No mínimo. Do contrário, ela falaria para qualquer pessoa. No mínimo, ela espera que cada um não fale para ninguém o que ela está falando. Porque as pessoas estão sofrendo, irmãos, estão com dor na alma. A sua alma está angustiada. E só Jesus pode sarar isso. Deus usa os psicólogos, os terapeutas, os psicanalistas, os médicos, os psiquiatras, bênção de Deus. Mas a cura verdadeira só Jesus pode dar na nossa alma. Só Ele que nos transforma, só Ele que nos restaura. E Ele usa todo esse aparato que Ele prepara para nós. Porque Ele quer, porque Ele nos ama. Então, queridos, o que nós começamos a aprender é não perca tempo. E olha só os versículos 5 e 6 de Atos 4, diz assim: no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. O que estava acontecendo aqui? Eles estavam reunidos. Mas o que tem a ver isso com não perder tempo? Pedro e João, no versículo 3, você vai observar que eles foram recolhidos ao cárcere. Eles foram presos. E agora eles estão reunidos, e quem eles chamam? Pedro e João. E eles não perdem tempo, queridos. Eles estavam presos, mas eles não estavam reclamando. Eles não estavam murmurando, eles estavam sendo discípulos de Jesus e aproveitando a oportunidade. E eles aproveitam a oportunidade para falar para as autoridades, para aqueles que o chamaram, para aqueles que o estavam condenando. E nós? E você? E eu? Nós temos testemunhado? Nós temos feito discípulo de Jesus? Queridos, porque se você é discípulo de Jesus, você precisa fazer discípulo de Jesus. Não existe discípulo de Jesus que não faça discípulo de Jesus. Quem é discípulo de Jesus faz discípulo. Quem não é, não faz. Todos, queridos, é todos. E nós precisamos. Ontem a palavra foi bastante confrontadora. E o que nós aprendemos com isso, queridos? O que a Bíblia nos ensina? Que a palavra realmente nos confronta. A palavra, ela nos coloca na parede. Sabe quando alguém começa a falar algumas verdades de você e você vai murchando, parece que você vai sendo apertado, você vai sendo colocado. A palavra de Deus faz isso com a gente. Isso é bom, porque nós somos colocados no nosso lugar. A palavra nos mostra quem nós somos. A palavra revela quem eu sou de verdade. Porque na frente das pessoas, queridos, eu posso ser a melhor pessoa do mundo. Mas é Deus que conhece o meu interior. É Deus que conhece o meu coração. É Deus que sabe o que está aqui dentro. E a palavra de Deus diz que é do coração que procede as fontes da vida. O que está... Ou da morte, né? Porque se não tiver nada de bom no teu coração, querido, o que está procedendo? A palavra de Deus fala que a boca fala do que está cheio o coração. Se você está falando muita bobeira, é porque o seu coração está cheio de bobeira. Se você fala palavrão, é porque o seu coração está cheio de palavrão. Se você usa muitas palavras de baixo calão, se você xinga muito, é porque o seu coração está cheio disso. Se você vive reclamando e participando de rodas e se alegrando com isso, é porque o seu coração está assim. Se você se alegra quando você fala do seu passado maldito, do seu passado de miséria, do seu passado onde você era escravo de Satanás, e fica dando risada, é assim que está seu coração, queridos. Se alegrando com o passado e esquecendo do presente e não está olhando para o futuro. Então nós precisamos olhar para dentro de nós. Nós estamos testemunhando? Se a Bíblia não te incomoda, não nos incomoda, queridos. Se a Bíblia não nos confronta, ou você não está estudando a Bíblia, ou você não quer ouvi-la. Quando ela fala com você, você faz de conta que não foi contigo.
Pode ser um sinal, queridos, quando você está assim, de que você está se distanciando da mensagem da palavra de Deus, ou está interpretando a palavra de Deus de forma superficial, somente aquilo que te interessa, somente aquilo que você quer. Mas está dito, a palavra de Deus está dita. E eu quero, queridos, que a palavra de Deus me confronte. Eu peço isso, eu oro por isso, para que Deus mostre o que precisa ser mudado na minha vida, o que precisa ser transformado. E quando nós olhamos para Pedro e João, discípulos de Jesus, eles foram presos pelo Sinédrio. Sinédrio era a corte suprema da lei judaica, onde julgava as partes criminais, os casos criminais administrativos deles. Quem compunha o Sinédrio? Os sacerdotes, os anciãos, os escribas, aqueles que deveriam proteger a lei. Aqueles que deveriam, ser os primeiros quando Jesus Cristo veio. Deveriam ser os primeiros. Mas o que eles fazem? Eles condenam. Por que eles condenam, queridos? Porque eles não conseguem entender e nem permitir que Jesus faça parte da vida deles. E nós precisamos cuidar, queridos, porque muitas vezes nós estamos como o Sinédrio. E olha só o que Atos 4, 7 e 8 diz. E pondo-os perante eles, os arguíram. Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. Pedro dá um passo à frente, queridos, neste momento. Aqui começa o julgamento dele, dos dois, dos apóstolos. E aqui começa Pedro, sabe o que Pedro faz? Pedro começa, porque ele estava como? Cheio do Espírito Santo. Mas quem era Pedro, gente? Pedro era um analfabeto, a palavra de Deus diz que ele era iletrado, ou seja, sem letras, ele não tinha estudo. Mas agora, é um Pedro transformado, Pedro cheio do Espírito Santo de Deus. É um Pedro onde não é ele mais, mas é a ação de Deus na vida dele e através da vida dele. E é isso, queridos, que precisa fazer a diferença na nossa vida. E Pedro está com a bola na porta do gol, queridos, ele não podia ficar para trás. O que ele faz? Era a oportunidade. O que ele faz? Ele prega. Ele mostra para o Sinédrio o que eles estavam fazendo. Ele mostra para o Sinédrio e para todos aqueles que estavam ali, os religiosos. Ele aproveitou o momento. E ele aproveita de forma ardente. Ele aproveita de forma intensa. Ele aproveita sem medo. Quantas vezes nós estamos com medo, queridos? Será que nós temos coragem de testemunhar? Será que nós temos tido coragem quando Deus está mostrando, dando a oportunidade para nós? Será que temos tido coragem? É isso que Deus está falando conosco. Ou nós vamos virar bons religiosos? Bons entre aspas, tá, queridos? Porque religiosidade não é boa. Tá? Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, mas a religiosidade não. A religiosidade nos afasta de Deus. Religiosidade é dizer que essa água é sagrada. Porque se eu tomar essa água, ou qualquer outro tomar agora, porque ela é sagrada, porque ficou aqui, em cima desse púlpito, vai ser curado. Isso é religiosidade. É uma crença que cria. Outra religiosidade, que o pastor está acima de todo mundo. O pastor é melhor que todo mundo. Isso cria uma religiosidade, cria uma ideia aí. E muitas outras coisas. Achar que somente carregar a Bíblia na mão é suficiente. Se ela não estiver no teu coração, transformando a tua vida, nada vai fazer diferença. Você pode carregar a Bíblia, mas não faz diferença. Ela precisa estar no nosso coração. Então, nós estamos sendo como o Sinédrio ou como os discípulos de Jesus?
Ou nós vamos fazer como o Sinédrio, julgar os outros? Olha o texto de Mateus 7, 3 e 4. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como que você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando há uma viga no seu olho? Muitas vezes nós nos achamos aptos, melhores do que os outros para julgar, para condenar. Qualquer área, queridos, da nossa vida, principalmente crente. Crentes são os mais pecadores, porque julgam os outros. E eu estou nesse meio também, que está nesse bolo, querido, porque eu também sou crente, e eu também julgo. Eu julgo, queridos, e bastante. Mas eu tenho que me arrepender direto por causa disso. Então nós precisamos cuidar, queridos, porque nós estamos reparando o cisco, esquecendo que tem uma viga no nosso olho. Queridos, guarda isso no seu coração. Não é papel nosso julgar, nem condenar ninguém. Religioso é que faz isso. Religioso critica tudo. Religioso critica a iluminação, critica o painel, critica o microfone, critica teclado, bateria, critica tudo, critica essa mesa linda e maravilhosa que foi feita, mas o religioso não faz nada, só serve para criticar. Então, queridos, nós precisamos olhar para nós. Olha a viga que está no seu olho. Limpa o teu pecado, limpa o teu coração. Vamos limpar o nosso coração, vamos tirar o pecado do nosso coração, para a gente poder ajudar os outros. É isso que Deus está falando. Então, queridos, esse é o papel de Satanás. Julgar e condenar é papel do capeta, deixa isso para ele. Não é nosso papel. Mas fulano, mas ciclano, mas beltrano. Gente, é fulano, ciclano e beltrano com Deus. Se você não ajuda, não atrapalha. Porque é isso que Deus está dizendo para nós. Sabe, irmãos, então, nós precisamos fazer como Pedro. Ao ver a oportunidade, nós não podemos perder. Sabe, nós não podemos perder essas oportunidades. Os líderes religiosos não conseguiram curar aquele homem. Então eles começam a condenar, porque aquilo estava afetando a religião deles. Aquilo estava afetando a vida deles. Por quê? Porque os outros começam a cobrar. E aí o que nós observamos? Pedro faz o quê? Pedro joga uma bomba na mão deles. E ele fala: sabe quem curou aquele homem lá? Foi Jesus. Fomos nós. Foi Jesus que curou. Aquele Jesus que vocês crucificaram, aquele Jesus que vocês mataram, aquele Jesus ressuscitou, e foi pelo poder dele que aquele homem foi curado. Então, queridos, ele começa, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele está o quê? Aproveitando a oportunidade diante dos religiosos. Os judeus não tinham lugar para Jesus no esquema religioso deles. Por quê? Porque o esquema religioso deles, eles estavam acima do povo. Eles eram os bambambam. Eles faziam a lei para o povo cumprir, mas eles descumpriam. Eles sabiam toda a lei, mas era o povo que tinha que cumprir. E eles condenavam, eles determinavam, como que se eles fossem, os maiores, os máximos, como se eles fossem os melhores, os perfeitos. E é o que eles faziam. Só que Jesus não tinha lugar. Então o que eles fazem? Rejeitam Jesus e crucificam a Jesus. E Pedro está dizendo para eles, o que Jesus é? Jesus é a pedra angular. É a pedra que os construtores rejeitaram. Jesus está dizendo para eles: vocês rejeitaram, vocês deixaram de lado, não tem outro, não existe salvação em nenhum outro. Jesus é indispensável. Essa pedra da construção, ela é indispensável. Só Ele pode salvar, só Ele pode libertar. Não existe debaixo do céu nenhum homem que possa salvar. Somente Ele, é somente no nome dEle que nós podemos ser salvos. Somente no nome de Jesus.
Será que nós não estamos criando, queridos, muita religiosidade no nosso coração? Colocando muitos, coisinhas para chegar a Deus? Não, para chegar a Deus você precisa disso, fazer aquilo, aquilo outro. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Paulo escreve lá: se com tua boca confessar e em teu coração crer, serás salvo. O caminho da salvação é esse, queridos. É esse o caminho da salvação. Então Pedro não perde a oportunidade. Por quê? Porque ele está cheio do Espírito Santo. E é o que eu e você, cada um de nós, precisamos estar. Cheio do Espírito Santo de Deus. Esse copo ainda não está cheio de água. Talvez não. Se você já entregou a sua vida a Jesus, você tem o Espírito Santo. Mas você precisa se encher do Espírito Santo. Você precisa mais dele. Você precisa buscá-lo cada dia mais. Você precisa, desejá-lo na sua vida. Você precisa colocar a sua vida nas mãos dele. Você precisa dizer: toma conta da minha vida, toma a direção do meu caminho. É isso que ele quer que você faça. E olha só o que o texto diz, versículo 8 ao 12. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e de modo porque foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Fazendo rapidamente sobre esse texto, o que nós vemos? Primeiro, Pedro cheio do Espírito Santo. Lembra? Era o Pedro truculento, grosseiro, que tomava a frente de todo mundo, e aí ele agora é cheio do Espírito Santo. Então agora, porque ele está cheio do Espírito Santo, ele tem ousadia. É o Pedro analfabeto, iletrado, mas ele tem ousadia agora, sobrenatural, habilidade de falar. Por quê? Porque ele está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós colocamos o Espírito Santo de Deus num lugar à parte das nossas vidas. E ele não pode estar, queridos. Ou ele está em você ou não está. Não existe um lugar à parte para o Espírito Santo. Ou ele toma toda a sua vida, ou não tem lugar para ele na sua vida. Então é isso que nós precisamos. Pedro está cheio do Espírito Santo. E por causa disso, Pedro, aqui em Atos, junto com os discípulos, o que ele nos mostra? Que nós não podemos perder tempo. E aí é o que ele faz. E Pedro fala para eles, segundo, fala: nós estamos sendo chamados aqui por um ato de bondade que nós fizemos, por uma coisa boa que nós fizemos. Houve a cura de um homem. Esse foi o tom de resposta. Eles queriam intimidar Pedro e João, os discípulos de Jesus, mas eles não são intimidados por aquele tribunal. Embora aquele tribunal seja aquele que condenou Jesus também, mas eles não se sentem intimidados. Por quê? Porque é um ato de bondade. Então, Pedro joga uma bomba, Por que nós estamos sendo julgados? Porque fizemos a coisa boa? Porque houve uma cura de uma pessoa? E Pedro joga mais ainda, fala: por meio do nome de Jesus, o Nazareno, é que aquele que vocês crucificaram, mataram, mas ressuscitou, é pelo nome dele. Foi Jesus que curou esse homem. Quem é Jesus? A pedra que vocês, construtores, rejeitaram. Jesus é essa pessoa. Só Jesus. E Pedro faz essa citação aqui, do Salmo 118, versículo 22, dizendo que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, a pedra principal, a que era a base para a construção.
Queridos, Jesus tem que ser a base da construção da nossa vida, da nossa história. Jesus, não é mais ninguém. Não é religião, não é igreja, não é pastor, não é padre, não é bispo, não é apóstolo, não é papa, é Jesus. Se não for Jesus, está errado. É só Jesus, queridos, que tem que ser a base da nossa vida. Era isso que Pedro estava dizendo aqui. Mas Jesus foi rejeitado por eles. E Pedro diz, olha, não há salvação em nenhum outro. Pedro não se limita a proclamar e a mostrar que a salvação é só em Jesus, que Jesus é o caminho. Não. Pedro diz que Jesus é o único caminho. É isso, querido. Não é um caminho. Jesus é o caminho. É o único caminho. E quando nós somos perguntados, né? Quantas vezes, talvez você esteja aqui hoje, nessa noite, talvez esteja fazendo essa pergunta, mas então não há outra maneira que eu possa ser salvo? Não posso estar fazendo alguma coisa para me salvar? Se eu fizer coisas boas, eu vou ser salvo? Se eu ajudar o próximo, isso me salva? Se eu fizer boas ações, boas obras, isso me salva? A palavra de Deus diz que é pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Por quê? Porque é só Jesus que salva. É só Ele que nos liberta. E é isso que nós precisamos entender. Se você hoje, aqui nessa noite, ainda, ou você está online conosco, ainda não tomou uma decisão por Jesus, você precisa fazê-lo. Porque Ele é o único que pode te resgatar, é o único que pode salvar a sua vida, é o único que pode te libertar, é o único que pode transformar. É Jesus, somente Jesus. Muitas pessoas perguntam, mas e as crianças que morreram? E as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? A Bíblia diz que as crianças são do reino dos céus, e Jesus é o justo juiz. Não sou eu que vou condenar ou salvar ninguém, é Jesus que salva. É Ele que vai ser o justo juiz. Agora, uma pergunta nós precisamos fazer. Você tem sido oportunizado a entregar e aceitar Jesus. Se você o rejeitar, aí você precisa pensar muito bem nisso. Porque muitas pessoas estão ouvindo e estão rejeitando Jesus. Jesus é o caminho, mas então não o rejeite. Ande com Ele, ande por esse caminho. Tome a direção da sua vida. Agora, você pode acreditar, como muitas pessoas estão acreditando aí, é falado, todos os caminhos levam a Deus. É verdade. Até os que estavam dormindo agora acordou, né? Por que é verdade, queridos? É uma meia verdade. Porque a Bíblia fala que todo joelho vai se dobrar perante o Senhor. Toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Por isso que eu falo que é verdade. Mas o que se dizem com essas frases é que toda religião, leva a Deus e a salvação. Não, queridos. A salvação é só em Jesus. Nenhuma religião leva a Deus. Nenhuma religião salva. Só Jesus salva. Então não existe, todos os caminhos levam a Deus. Só existe um caminho para a salvação e é Jesus. E Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe Ele como caminho. Então, queridos, não se, mas eu acredito assim. Tudo bem, ótimo, você acredita desse jeito, você tem que arcar com as consequências das suas escolhas. O que você escolher vai ter consequências, ótimo. Só quero que você saiba, entenda com clareza, que Jesus não está pedindo pelo amor de Deus para você o aceitar. Ele diz, eu sou o caminho. Quem quiser andar por Ele, venha. Eu vou transformar, eu vou ajudar, eu vou mudar. Mas você tem que vir a mim. É isso que Jesus está dizendo. Por quê? Porque não há salvação em nenhum outro, queridos. Não existe ninguém que salve, só Jesus salva. Então, queridos, primeiro nós precisamos entender que nós não podemos perder tempo. Segundo, que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E para concluir, nós precisamos entender, por que há salvação só em Jesus?
Talvez você, por que só Jesus salva? Eu quero citar só 3 motivos, tem um monte junto dentro aqui, mas só 3. Há vários outros, mas eu quero só destacar 3. O primeiro motivo, porque a salvação é só em Jesus, é porque só Ele é vida. Só Ele, queridos, é vida, só Jesus é vida. E Jesus respondeu: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que só Jesus salva? Porque somente Ele é o caminho, somente Ele é a verdade, somente Ele é a vida. Só existe uma vida e ela está em Jesus. Somente Ele. Então por que não há salvação, ou porque só há salvação em Jesus? Segundo motivo é porque só Ele é oni. Ai, pastor, o que é esse negócio? É uma nova doutrina? Não. Somente Ele é onipotente. Olha só o texto de Gênesis 17:1. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro, ou ande segundo a minha vontade e ser perfeito. É isso, queridos. Jesus é onipotente, Ele pode todas as coisas, Ele é todo-poderoso, por isso que Ele é o único, sabe, que pode salvar. Ele é onipresente. Olha o texto bíblico, Salmo 139, 7 e 8, diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, inclusive onde você estiver pecando. Quando você estiver fazendo coisa errada, Ele está lá. Quando você estiver fazendo qualquer coisa em público, Ele está lá. Não existe lugar para você se esconder de Deus. Aqui o texto está dizendo: se você descer lá no fundo do abismo, ou seja, se for lá no inferno, sabe, Ele está te vendo, Ele conhece, Ele está presente em todo lugar, queridos. Então eu posso ir para o inferno porque Jesus está lá? Faça essa escolha não, que é uma escolha muito errada, tá? Escolhe ir para o céu com Jesus, andar com Ele. E por fim aqui no segundo motivo, porque só Ele é onisciente. O texto de Jeremias 10, 12 diz assim: mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria, e estendeu os céus com o seu entendimento. Provérbios 2, 6 também diz: pois o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele inclusive sabe o que você está pensando agora. Eu não sei, o diabo não sabe, mas Ele sabe. Jesus sabe tudo. Então por que só há salvação em Jesus? Porque só nele tem vida. Por quê? Porque só Ele, queridos, é onipotente, onipresente e onisciente. E terceiro motivo, porque somente há salvação nele, porque só Ele vive. Somente Jesus vive. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus! João 11, 25 diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E Apocalipse 1,18 diz assim: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Jesus está dizendo: olha, eu morri, mas ressuscitei, e ainda mais, fui lá no inferno e tomei a chave da casa dele. Eu tenho, sabe, o poder, Ele tem as chaves da morte e do inferno. Satanás não tem nem a chave da casa dele, né? Graças a Deus. Por quê, queridos? Porque somente há salvação em um único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E se você não colocar Jesus na sua vida, se Jesus não for o Senhor da tua vida, se Jesus não for o tudo de você, se você não entregar totalmente a sua vida a Ele, querido, não tem salvação em nenhum outro. Você pode ser boa pessoa, você pode fazer boas obras, você pode ajudar o aflito, você pode, sabe, dar dinheiro para o necessitado, você pode fazer boas obras para toda a cidade, mas isso não te salva, porque só Jesus salva.
Só há salvação em Jesus Cristo. E eu quero ler novamente o texto de Atos 4:12. Eu queria que você lesse comigo. Está aqui no telão. Cadê o telão? Está aqui. Leia comigo aqui, queridos. Vamos ler todos juntos. Vai lá. E não há salvação que abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Não há nenhum outro. E quando nós observamos esse texto, queridos, esse texto ele fala sobre o quê? Sobre redenção, sobre fé, sobre salvação, sobre perdão. Está tudo aqui, queridos, escrito aqui. É um significado profundo e por isso nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus. Nós precisamos deixar de ser crentes rasos. Nós precisamos deixar de ser rasos, nós precisamos nos aprofundar, nós precisamos mergulhar na Bíblia, queridos. Aprofunde na palavra de Deus, leia, estude a palavra. Pastor, é difícil, queridos, tudo é difícil. Mas quando você deseja conquistar alguma coisa, você faz, porque é isso que você precisa fazer. Este versículo, queridos, nos lembra do que? Da singularidade, da suficiência de Jesus Cristo, como o único meio de salvação. Só Ele pode salvar, só Ele pode libertar. E quando nós meditamos, queridos, nesse texto, nós somos convidados a renovar a nossa fé, o nosso compromisso com Ele. Ele está dizendo aqui intrinsecamente, que eu e você precisamos reconhecer Jesus. Nós precisamos renovar a nossa fé, assumir novamente o nosso compromisso com Jesus. Falar, Senhor Jesus, é isso que eu quero para o resto da minha vida. Eu não vou te abandonar. Eu vou estudar a Bíblia, eu vou me aproximar do Senhor, eu vou me aprofundar na palavra, porque eu quero que essa palavra transforme a minha vida, transforme o meu coração, mude a minha atitude, mude o meu comportamento, mude a minha mente, porque eu quero ter a mente de Cristo, eu quero ter o bom perfume de Cristo, eu quero exalar o bom perfume de Cristo onde eu estiver. E é isso que nós precisamos, querido. Então esse é o momento de você, sabe, fazer isso na sua vida, reconhecer Jesus como o caminho, como a verdade e a vida.